Pessoal, dando continuidade ao nosso último vídeo, onde a gente faz uma reflexão sobre a mudança demográfica desse século, principalmente, que o Brasil tem passado, nós vamos dar continuidade agora apresentando alguns números disso e tendo como foco aqui a Bragança Paulista e região. Então, esse slide que estou mostrando para vocês é uma fonte aí do IBGE, né? Mas vocês percebem que praticamente 28%, né, um pouco mais, nós estamos falando de pouco mais de 2.000 municípios diminuíram, né, tiveram uma redução populacional. Foi como a gente falou no último vídeo, cidades principalmente abaixo de 20 mil habitantes que estão tendo uma estabilidade, algumas estão diminuindo a questão populacional por aqueles dois motivos que a gente trouxe, a diminuição da natalidade e o aumento da migração, principalmente dos jovens, né? Um crescimento praticamente das cidades, quase 50%, né? Umas cidades no crescimento entre 0 e 1, algumas cidades estão estabilizando, algumas capitais inclusive, né? E as cidades polo, como eu coloquei semana passada, no último vídeo, essas cidades polo que têm um crescimento superior a 2%, que é uma questão aqui, nessas cidades polos, apenas 266 municípios no dado do IBGE em 2019, né? Isso continua essa tendência, né? O IBGE no censo 2022 traz isso, mas são cidades como Bragança Paulista e Atibaia que têm um crescimento superior a isso. A gente vai mostrar isso, tá? E esse slide é muito interessante, que ele mostra uma grande desigualdade, né, no país, né? Então, assim, você percebe que em 2017 metade do PIB brasileiro, em 69 municípios apenas gerou metade do PIB brasileiro. Então, percebe que essa mudança demográfica tem um impacto muito grande também na questão de geração de emprego, renda e na questão de trabalho. Para o próximo slide, a gente vai perceber isso que a gente trouxe, né? As causas disso, né? Você percebe que desde esse século XX, né, até aquele dado de 2010, as taxas de mortalidade infantil diminuíram, taxa de mortalidade geral, a taxa de natalidade, então teve uma grande redução disso. Isso é um pouco que mostra essa estabilidade da população brasileira, esse crescimento menor da população brasileira e esse processo de imigração. Um outro dado muito relevante é o envelhecimento da população. A gente não vai falar disso agora, mas o envelhecimento, as cidades têm que começar a pensar muito nisso também, né? Aqui mais alguns dados, né, relevantes ali, os grandes aglomerados urbanos, né, de cidades acima de 500 mil habitantes, 2010 eram 38, 2021 49. Você vê um rápido crescimento das cidades acima de 80 mil habitantes, né, 2016 eram 394, 2018 406, 2021 412, 2022 413. Isso está tendo um rápido crescimento dessa aglomeração urbana, né? E os municípios do G100 gerando uma grande desigualdade, né? Vocês percebem que quando a economia melhora um pouco, alguns municípios conseguem sair do G100, mas quando a economia piora, né, ali os municípios voltam para o G100, né, ter essa vulnerabilidade por causa da arrecadação. O próximo slide mostra também outros dados, né, muito importantes, né? Então, essa grande desigualdade da população brasileira, mais metade da população brasileira, ou seja, quase 60%, praticamente moram em 6% dos municípios, né? 49 municípios acima de 500 mil contém praticamente 1/3 da população brasileira, né? Então, você vê essa grande desigualdade territorial que o Brasil tem. Agora nós vamos falar um pouco das questões da cidade polo e do entorno. O que está acontecendo na nossa região, né? Você percebe que Bragança Paulista, né, ela vem crescendo, né? Aquele dado de 13,6 em relação ao dado de 96, né? Aquele índice de crescimento, mas ela vem numa escala de crescimento, né? A mesma coisa acontecendo com Atibaia, né? Tem aquela diminuição, né? A gente estava analisando ainda, mas vocês percebem que Bom Jesus tem um grande acréscimo, né, de população de 2000 para 2010 e depois tem uma redução, né, uma grande redução no seu índice de crescimento, né? Isso provavelmente tem a ver com a lei de ocupação do solo de Atibaia, que foi revista, né? Então a população você acaba abrindo mais coisas, tendo mais possibilidade quando você mexe na ocupação do solo. Nós vamos falar um pouquinho da importância da lei de ocupação do solo,
Mas o importante disso é mostrar que essas duas cidades teve um grande crescimento de 2010 para 2022. Né? Esses dois índices de crescimento representam 62 mil pessoas morando a mais em Atibaia, nessa região de Atibaia e Bragança. É quase uma cidade de Amparo a mais em 12 anos morando entre Atibaia e Bragança. E depois a gente vai ver as cidades do entorno, isso que está acontecendo no Brasil, uma estabilidade. Depois da estabilidade deve vir uma diminuição desses municípios se nada for feito. Pode passar o próximo slide, vocês percebem. Joanópolis, por exemplo, uma redução. Né? A cidade é como se ela vai crescendo menos. Né? Várzea a mesma coisa, Piracaia a mesma coisa, Tuiuti a mesma coisa, Nazaré Paulista, todos eles vão, é como se o município fosse encolhendo, né? Pinhalzinho a mesma coisa. Né? Então, qual é a conclusão disso? O que acontece no Brasil? Um grande crescimento das cidades polo como Bragança Paulista e Atibaia, a gente já falou isso, né? Cidades polo que têm uma grande capacidade logística, né? Uma diminuição, um sistema universitário, alta complexidade em saúde, então isso atrai muito a questão das empresas, né? E abertura de negócios. Tá? Uma estabilidade e diminuição das cidades do entorno, né? Isso a gente está vendo aqui nessa região, e não só na região, mas o Brasil todo está passando por isso. É uma taxa de crescimento de Atibaia e Bragança que, como eu falei, se a tendência nos próximos 10 anos for a continuar isso, né? Nós vamos ter de 75 mil a 100 mil pessoas estarão morando entre essas duas cidades, principalmente após a aprovação da reforma tributária, com o fim da chamada guerra fiscal, né? É o caso de Extrema, né? Extrema, as empresas vão para Extrema porque tem uma questão fiscal relevante, de imposto menor e tal. Com o fim da guerra fiscal, com a nova reforma tributária, a tendência é que os negócios, as empresas estejam mais próximas das cidades polo, mais próximas dessa logística. Então, aqui é uma questão de probabilidade, mas essas variáveis estão levando a crer que essas duas cidades, Bragança e Atibaia, e esse entorno, possa ter um grande crescimento devido a essa questão da reforma tributária também, que em outros lugares não tem, né? Porque é muito próximo de Minas Gerais. Né? O primeiro indicador, cara, desse processo de mudança demográfica é a saúde. A gente foi ver em várias cidades qual é o problema dessa questão da saúde. O problema é que essas cidades menores, elas vão diminuindo seus serviços porque não tem tanta demanda, e essas cidades menores viram praticamente como se fosse uma central aí de ambulância, né? Que você passou mal, tem alguma coisa e vai para uma cidade polo. Então, a saúde é o principal indicador desse fenômeno, né? Ou seja, os pronto-socorros, as UPAs, os PS, a média complexidade começa a ficar cheio, né? Começa a ter uma alta demanda, né? Começa a lotar esses centros de média e alta complexidade, principalmente as UPAs e os PS. Então a saúde, vocês podem perceber que isso já deve estar acontecendo aqui em Bragança, em Atibaia, essa alta demanda desses serviços de média e alta complexidade de urgência e emergência. Isso tem duas causas principais. Primeiro, a questão do Programa de Saúde da Família, né? Se você tem uma baixa cobertura de Programa de Saúde da Família, a tendência é a população procurar os serviços de complexidade média e urgência, de média e alta complexidade, urgência e emergência. E também essa questão das cidades polo que começam a tratar isso. Isso é muito ruim porque você acaba levando pacientes para um equipamento que não é para atender esse determinado público, né? Enfim, e realmente quem precisa às vezes fica muito tempo esperando. Então, esse é uma principal consequência dessa mudança demográfica. É isso, espero que vocês estejam gostando, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.